conforme prometido, vocês votaram e eu vou fazer aqui um comentário breve, né, de uma análise que eu fiz sobre a série, né, que tá aí em alta para todo mundo, a Round 6, né, acho que em inglês eles colocaram Squid Game. Enfim, é uma série que, pra quem não assistiu, não precisa assistir, na realidade. Eu não costumo assistir mais séries, até porque isso há um tempo atrás me deixava um pouco viciada, digamos assim. Eu sou muito curiosa, então quando são séries muito empolgantes, muito de suspense, a gente quer saber o que vai acontecer no final. Então eu não recomendo vocês ficarem assistindo séries, mas em virtude de todo o burburinho sobre essa série, eu precisei assistir para fazer essa análise para vocês, porque como a gente sabe, né, a questão do Predict Programming, a questão do sistema informar para nós as coisas que passam através do cinema, dos filmes, da propaganda, a gente pensa que é só entretenimento, mas na verdade, né, quem sabe que não é só entretenimento. Então eles passam as informações, as simbologias através das séries, né? Além de vender produtos, enfim, vender as celebridades, passar a agenda deles para nós mesmo que disfarçada. É por isso que é muito comum você ver em séries, em filmes, as agendas de veganismo, de feminismo, todas essas agendas que a gente sabe que existe aí para chegar, né, na questão da quarta revolução industrial, a questão do heliocentrismo. Você vai ver sempre isso nos filmes, nas séries, né? Percebam que quando vocês começam a entender essa questão, é como se vocês, a percepção de vocês em relação aos filmes, às séries, elas ficam um pouco diferenciadas. Você não assiste mais só como telespectador ou como entretenimento, você começa a ver um pouco além, você começa a ver as entrelinhas do negócio, né? Então, depois que eu despertei, eu comecei a ver as coisas novamente e alguns filmes até assisti novamente para entender e captar essas mensagens. Então, isso é real, eles passam as informações aí e quem é esperto, quem tem sabedoria, compreende. Então, nessa questão da série The Round 6, o que eles escreveram, mas o que de fato eles queriam informar com essa série, né? Então, basicamente, é um grupo de pessoas que vai sendo selecionado aí aleatoriamente, né? Para participar de um jogo. E esse jogo, ele é um jogo de morte. Então funciona assim: você tem dívidas para pagar, coisas assim que você tá devendo no mundo, e aí conta cada história de cada ator principal, né, que vai participar, porque são muitas pessoas, mas eles focam em alguns principais que são os protagonistas da série. Então ele mostra um pouco da vida de cada pessoa para explicar o porquê eles aceitariam participar desse jogo mortal, que é uma coisa meio irreal da gente imaginar, mas semioticamente falando, não é irreal e vocês vão entender o porquê depois que eu explicar. Então, as pessoas são convocadas, né, meio que secretamente, a participar desse jogo, mas antes eles são analisados, enfim, e aí cada história de cada protagonista é passada e todas as histórias envolvem muitas dívidas, né? Pessoas tanto que se envolveram em dívidas porque, sei lá, deveram porque começaram a gastar e comprar muitas coisas, e outras porque, precisa pagar um tratamento, precisa fazer uma coisa específica, né? Precisa comprar uma casa porque é órfão, enfim. Então tem vários enredos, vários contextos, nem vamos precisar focar nisso. Mas entendo que cada participante devia uma grana muito grande, já estava totalmente endividado, quebrando, passando muito sufoco na sociedade. Eles são convocados para esse jogo e no final, quem ganhar o jogo, uma pessoa só pode ganhar, vai ganhar um dinheiro assim inimaginável, né? Eu nem lembro qual era o valor, mas é muito dinheiro, bilhões, milhões, lá na moeda deles, da Coreia do Sul. Tá? Eles entram nesse jogo, né? Cada um vai sendo selecionado e encontra um lugar lá, entra no lugar. E eles vão sendo levados para esse lugar, que é uma ilha, né? Uma ilha deserta lá, que é só para esse jogo. E aí dentro dessa ilha acontecem os jogos. E todos os jogos que são mortais, né? Os jogos, eles são jogos de criança. Então isso é uma coisa para se entender. Aí tem o Batatinha 1, 2, 3, tem aquele jogo da desenho da bolacha. São várias coisas que são jogos de criança, né? Inclusive o último jogo é o Squid Game, que é o jogo lá do que aparece no início do seriado e depois ele repete, mas de jogo ali não tem nada, né? Na realidade é uma arena, na verdade, para a pessoa se matar. O filme todo, ele é assim, uma grande arena para a morte, né? E sobrevivem os mais fortes, os mais estratégicos, depende do jogo. Então cada jogo vai ter um nível aí de conhecimento da pessoa. Então, joga bolinha de gude, você vai ter um jogo que vai ser para aquela pessoa que é mais crânio, vai ter um jogo que é para aquela pessoa mais estratégica, o outro para pessoa mais forte, que tem cabo de guerra, o outro para pessoa que tem mais um conhecimento ali, e basicamente as pessoas vão sendo eliminadas a cada jogo,
né? E vai sobrando só os que vão pro final. E eliminadas no sentido de morte mesmo, morre mesmo, tá? E nesse caso, o jogo vai acontecendo, né? E aí você vai começando a perceber que, claro, os protagonistas vão ficando sempre pro final e depois a gente tem o que ganha lá, né, o jogo. Mas existe todo um drama da série, né, em relação a cada participante, porque eles vão exercendo papéis específicos no jogo, né? E você começa a perceber a personalidade deles. Então, o jogo, ele é para ganhar o dinheiro, para poder quitar a dívida ou cada um realizar aquilo que precisa realizar na vida, né? E você vê que as motivações para participar desse jogo, que custa a sua vida caso você não ganhe, são inúmeras. Então, alguns têm umas motivações tipo, eu quero ajudar minha mãe no hospital, eu preciso pagar um tratamento para ela, eu quero comprar uma casa para doar. Você vê que alguns têm motivações mais, digamos assim, genuínas, e outros têm motivações de enriquecimento, porque quer enriquecer, que tem um traficante lá, o cara da pesada, ele quer dinheiro mesmo para poder pagar as coisas e para enriquecer porque ele quer ter dinheiro. Você começa a perceber as personalidades ali das influências, de tipo, o cara quer o dinheiro para quê, né? Qual é a intenção do coração dele com aquele dinheiro? O dinheiro vai ajudar pessoas, vai ser para ele somente. Então, tem toda essa trama que vai sendo trabalhada e faz você torcer, digamos assim, para um deles ganhar. Então, basicamente, esse aí é o enredo, tá? E aí, durante o seriado, a gente vai entendendo que todo esse jogo, né, ele vai envolver cenas de muita violência, ele vai envolver cenas de muito sangue, ele vai envolver cenas de muito controle mental, ele vai envolver cenas de mentira. Então, é tudo de ruim que acontece ali, porque, basicamente, são seres humanos fazendo de tudo para conquistar aquele dinheiro. Então, é obviamente que eles vão colocar a sua natureza pecaminosa bem clara ali naquele onde você iria para ganhar o dinheiro. Iria até perder a vida. Você mataria alguém para ganhar esse dinheiro? Né? Quais são as motivações? Você conseguiria matar alguém para limpar a sua pele? Já que é eu ou ele, eu vou matar ele. Então, começa a perceber as personalidades, os temperamentos do ser humano da forma mais cruel possível, né? E tudo isso é passado de uma forma assim meio infantil, porque os jogos são todos jogos de criança. E toda a série, ela relata essa questão do colorido de criança, das imagens que são passadas. A sensação que eu senti é como se fosse assim, olha, vocês fracassaram, né, como adultos, então agora vocês vão morrer como crianças. Realmente até onde ele pode chegar. Você quer conhecer uma pessoa, você bota poder nela, dá um dinheiro pra ela, ou então dê a possibilidade de ganância pra ela. Você vai saber quem é essa pessoa, porque dependendo de quem for essa pessoa, ela vai deixar o dinheiro corromper ela, ou a ponto dela matar, dela mentir, dela roubar, dela fazer o que tiver que ser feito, vender o corpo, né? Porque tem uma cena também que uma mulher lá, ela se une com o cara que ela vê que ele é mais forte e vai e faz o sexo com ele no banheiro pra, tipo assim, comprar ele com aquele apelo sexual também, né? Tipo, tá, tamo junto aqui no jogo, entendeu? Então, você percebe isso, você percebe também que as pessoas fazem, se unem com pessoas semelhantes. Então, é dividida a série em dois grupos, né? Durante a série, você percebe que sozinho você não chega até o final. Você precisa se unir com pessoas, fazer grupos, né, de apoio ali, que no final vai ter que todo mundo se matar, mas por enquanto a gente é aliado, entendeu? Então a gente percebe que as pessoas que ganham o jogo, e aí quando eu falo, entenda o que eu quero dizer, que eu tô fazendo uma análise do jogo, porém você pode entender isso como a vida. Você não vai ganhar a sua vida ou ganhar as coisas achando que você pode lidar com tudo sozinho. Então a análise nessa parte temperamental aí é que os semelhantes, né, ou pelo menos os que têm objetivos semelhantes, intenções semelhantes se atraem, tanto que formam duas gangues. A da galera mais pacífica, que tá ali pra se ajudar até o final, que entende que tá todo mundo na merda e todo mundo precisa se ajudar. E a galera mais da barra pesada, aquele que tem sangue nos olhos e mata quem tiver que matar, mata inclusive entre eles. Então você vai ver dois grupos se formando. Um vai ser liderado por aquele cara que eu falei que era o traficante, e o outro pelo protagonista lá, que é o cara mais pacífico, né? Enfim. Então você vê isso durante a série. Daí, à medida que as pessoas vão morrendo, que a série vai acabando, cada pessoa que morre aumenta o dinheiro. Então, quando eles veem que uma pessoa morreu, aumentou o dinheiro, eles, então, quanto mais morrer, melhor. Então, a deturpação da percepção é muito clara ali. Então, as pessoas ficam naquela situação de desespero, elas deturpam completamente o caráter, a mente delas e as possibilidades da vida. O ser humano, no sentido de que ele pode ser muito mal e muito ruim.
Ao mesmo tempo, a gente tem o protagonista que é do outro lado, que é o mais pacífico, que ele tá lá porque ele precisa muito do dinheiro para pagar o tratamento da mãe dele, para poder comprar, para poder não deixar a filha dele embora. Ele tá passando por vários problemas financeiros muito sérios, mas ele, dentro dele, ele é uma pessoa assim mais calma, mais genuína e mais, digamos assim, amável. Por quê? Porque durante todo o jogo ele sabe que ele tá ali e tá custando a vida dele. Mas ele tenta ajudar o velhinho do jogo, que é uma peça muito importante, que depois eu vou falar disso. Ele fica o tempo inteiro carregando aquele peso morto, digamos assim. Todo mundo sobra, ele vai lá, é o defensor dos fracos e oprimidos. Ele é o defensor das viúvas, das mulheres e dos idosos. Então, no momento que ninguém quer essas pessoas, porque participar do jogo com pessoas fracas é ruim, ele vai lá e agrega essas pessoas. E por isso ele consegue chegar até o final, porque ele tem muitas ajudas, porque ele faz alianças mais genuínas, digamos assim. Tem um outro que é um protagonista, que ele é um cara que ele tá meio... Ele é muito inteligente, muito esperto. Ele é um empresário, né, que quebrou e ninguém sabe ainda, mas ele se lascou na vida. Ele não é todo ruim, ele é amigo de infância desse cara principal protagonista. E já vou falar que eles chegam até o final. No caso, o final é entre os dois. E esse cara, ele é um cara que tá disposto a fazer de tudo pra ganhar esse dinheiro. Porque pra ele, subiu num nível muito grande da vida e depois diminuiu, né? É muito difícil. Pessoas que chegam na alta sociedade e depois caem, elas ficam em depressão e elas são capazes de fazer tudo para poder recuperar aquele dinheiro que perdeu, né? Então, ele é capaz de matar o próprio amigo, o melhor amigo que cresceu com ele, para finalizar a história, né? Mas isso não acontece. Então, ele faz alianças durante o jogo totalmente estratégico, ele não se apega emocionalmente a ninguém, né? Então, ele é assim. Já o outro, que é o amigo dele, não, ele faz alianças emocionais. Então, ele se apega às pessoas mesmo sabendo que aquilo pode custar a vida dele. Então, a lição que um traz é o amor ao próximo, independente se ele vai ser deturpado por isso. E o outro, não, o amor a ele mesmo, é primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, só vai ajudar alguém se isso não prejudicar ele. São duas personalidades aí bem opostas que chegam até o final. Um pela inteligência estratégica de enganar as pessoas, de enrolar as pessoas, e o outro pela amabilidade que faz com que as pessoas ajudem ele genuinamente, porque ele genuinamente ajuda também as pessoas. Essa é a minha análise dessa parte. Outra questão que é muito interessante citar também no caso das simbologias em relação ao jogo. Tem muita questão da elite que governa o mundo, porque quando você coloca todo mundo numa arena para poder se matar entre si e bota o dinheiro, você tá mostrando que na sociedade é assim, as pessoas estão capazes de se matarem entre si para conquistar, para conseguir o que quiserem, né? No caso, o que o sistema coloca. Então, o sistema ele trabalha a polarização, né, das pessoas, das ideias, para que as pessoas se matem entre si e eles jogam a bomba e saem. Então, eles não precisam fazer muita coisa para isso acontecer. O ser humano em si, quando você coloca ele com ideias opostas, com dois grupos polarizados, eles fazem o próprio trabalho que o sistema quer. Matam-se entre si, fazem inimizades, porque só colocar duas ideias opostas bota pessoas para defender essas duas ideias, as pessoas fazem alianças e odeiam o outro lado. Então, o sistema ele é muito inteligente quando ele projeta isso. Ele não precisa ir lá e matar as pessoas já se matam entre si. Então, já elimina metade do trabalho deles. E quando eles colocam essas pessoas numa arena, tem uma elite, no caso, né? Que são a estrutura, no caso, é o líder, que é o cara que coordena toda a operação. Tem o anfitrião, que é o cara que é dono do jogo. Esse não aparece, só no final, e a gente fica descobrindo quem ele é. Eu, particularmente, na metade da série já descobri que era ele, eu não sabia, as pessoas esperaram chegar até o final, mas eu já tive certeza nos primeiros episódios que ele seria o dono do jogo, né? Enfim, ele é um anfitrião, e aí o líder recebe as ordens, né, de todo o jogo dos VIPs, né, que eles chamam de VIPs, porque são os investidores. Então, o jogo, para ele acontecer, precisam ter investidores, precisam ter pessoa que coordena o jogo e precisa ter o dono do jogo que dá as regras. E nesse caso, o dono do jogo, ele tem tanta ânsia por participar, por gostar dessa matança, que ele participa do jogo. Então, ele é um dos componentes do jogo, ele é um dos integrantes do jogo que botou a vida dele em risco, porque na verdade a vida dele já estava em risco. Não sei se eu falo. Vou falar, vai. O senhorzinho número 1, ele é o dono do jogo. Então, ele entra no jogo, ele é um dos únicos que entra no jogo sem dívida. Na verdade, ele entra no jogo porque ele fala que ele tá pra morrer, ele tem um tumor no cérebro, e isso é verdade. Durante toda a série,
você já percebe que todas as motivações de todo mundo são dívidas, são pessoas que estão, tipo, bem mal. E ele é um dos únicos, né, o único que não tá entrando ali por causa de dinheiro, mas sim por diversão. E aí você descobre no final que ele é o dono do jogo, né, e enfim, tem toda uma trama aí pra poder finalizar. Então, esse é o anfitrião. E aí, quem lidera a operação tem o líder, né, que é o que fica mascarado de preto. Ele fica o tempo inteiro lá liderando a operação, atendendo o telefone e fazendo e coordenando tudo. E depois a gente descobre que ele foi um dos participantes vencedores das outras edições, porque toda vez tem essas edições, eles fazem isso sempre. E ele gostou tanto do jogo que ele ficou e ele fica coordenando o jogo, né? Não é só por dinheiro, às vezes, é por prazer. E esses VIPs, que são os VIPs, que são os investidores, que fazem parte das famílias que têm dinheiro, eles têm prazer em ver as pessoas se matando por suas apostas, eles gostam de apostar, né? Quem é que vai ficar até o final? Ah, esse que mata, é o tal do Big Brother, é o tal do reality show, que as pessoas gostam de ver a vida alheia, o tal do voyeur, né? Então, os caras estão dispostos a investir dinheiro para poder ter essa atração real de pessoas morrendo mesmo, fazendo escolhas. Então eles são os investidores. E eles entram no jogo no final só, né? Eles falam o tempo inteiro que tem eles assistindo, eles assistem da casa deles. E no final do jogo eles vão assistir pessoalmente. Então eles chegam lá na ilha para assistir pessoalmente. Certo, essa da hierarquia. E aí tem os operários, né? Porque daí vai ter as pessoas que operam para fazer cumprir. Então, o líder coordena as pessoas, né? Alguns que fazem parte, que também, como se fossem pessoas ali que estão ali meio que obrigadas também, porque ficam sendo monitoradas, enfim, mas tem seu papel no jogo, né? Então, existem 3 tipos. Tem o que usa o triângulo, tem o que usa a bolinha e o que usa o quadrado. A bolinha são aquele peão, aquela galera assim, que é o peão, é o primeiro ali, é o que linha de frente, tem que limpar o sangue, que tem que resolver as coisas. O triângulo é o segundo, é aquele que tá fazendo ali mais o papel, digamos assim, ele é maior que o da bolinha. O da bolinha é o que limpa o sangue, que faz tudo. Do triângulo é o que fica com a arma e do quadrado é o que coordena esses caras, né, e reporta pro líder. Então a gente percebe que tem uma hierarquia de atividades e funções. E como que a gente pode conectar isso com a nossa sociedade? Essa hierarquia de funções, de atividades, faz com que a gente entenda que no mundo que a gente vive tem quem manda, sabe aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tem os que mandam, tem os que investem, tem os que controlam e tem os que operam. E tem os que sofrem. Então, a galera que tá ali participando é quem morre. A galera da bolinha é quem não morre, mas tá ali, pode morrer, dependendo se fizer alguma coisa errada. Mas ele vai lá e faz o trabalhinho sujo. O outro é o que tem as armas, é o que controla esses que estão fazendo o trabalhinho sujo, que matam eles se eles não fizerem direito. E o quadradinho é o que controla os das armas, é o que controla todo mundo e que monitora a situação ali na linha de frente. O líder geralmente fica no outro lugar, só observando, fazendo as ligações e mandando acontecer. Então você consegue perceber aí que a elite que governa o mundo, ela também opera com uma hierarquia. Você vai ter os empresários, você vai ter as famílias mais ricas, né? Não vou nem ficar citando nomes aqui. Você vai ter as organizações, né? Você vai ter os sistemas todos, você vai ter a política, né, envolvida, que são outras pessoas. Então, todo mundo tem sua função na sociedade nesta hierarquia de controle, de dominação, de como funciona a engrenagem do mundo. O seriado é bem tratado isso, é bem compreendido isso, né, para quem entende. Falando um pouco das simbologias, existem muitas simbologias aí maçônicas e completas satanistas no filme. Para quem entende um pouco de simbologia, numa das cenas finais que eles estão... durante todo o seriado aparece, mas nas principais cenas, nas finais, eles estão num lugar com luzes apagadas, como se fosse um ritual maçônico mesmo, um ritual satanista, digamos assim. Tem um triângulo, né, no chão e os quadradinhos que são das cores, né, e do preto e branco. Preto e branco, isso é muito característico aí do chão da maçonaria, enfim, dos rituais que eles fazem. 3 são os finalistas, né? No caso, o protagonista, aquele mais bonzinho, aquele outro que é amigo dele, que é de infância, mas que tá disposto a fazer tudo para poder não perder o seu status, e uma menina, né? Que é uma que tem um irmãozinho, que eles são órfãos e tal, a família foi embora, enfim. E ela quer construir a casa, quer tirar o menino de lá, e tem todo um contexto, assim. Ela é mais seriona, mas ela é meio boa, né? Tipo assim, botam ela como uma emocionalmente boa. Pessoa que, apesar de ter feito tudo, ter roubado, ter feito isso, digamos que as motivações delas
dela seria mais genuína, né? Então eles vão até o final. E aí, nesse momento, você tem eles de gravata borboleta, que é uma outra simbologia aí muito forte, depois vocês pesquisem, para toda essa questão. Tem o triângulo, tem as cores, eles estão de roupa social, como se eles estivessem num jantar de iniciação, sabe assim? Porque eles chegaram no final, eles são finalistas, então eles fazem parte agora de outro grupo, eles não são só a galera que se matou durante o jogo. Eles agora foram elevados, e aí eles fazem parte de um jantar especial, eles comem uma carne, então isso é muito importante, tipo assim, agenda vegana, a carne é só para os vencedores, a carne é só para os finalistas, os outros não vão comer isso, tanto que durante todo o jogo, a comida que eles comem é muito precária, negócio assim, tipo assim, só para eles sobreviverem mesmo, né? E tem também uma questão que envolve essa questão da comida também, de brigar, a questão de deles estando lá dormindo e aí perceberam que se matar também dá ponto, se matar não tem problema. O jogo tem 3 regras específicas, né? Só pode desistir se a maioria desistir, né? Então eles fazem uma votação, é como se fosse assim, eles botam o jogo como se fosse algo muito honesto e correto. Tipo, aqui tem regras, a gente não, vocês podem ir embora a hora que vocês quiserem, só que todo mundo tem que querer parar o jogo, no caso a maioria, então já bota uma questão de democracia, né? E, inclusive, no início, eles veem que o negócio é meio tenso, porque não era bem por aí, e eles param o jogo, mas eles são convidados e voltam bem conscientes do negócio. Então, tem a questão da democracia, tem a questão de que eles fazem a comida contada, e a pessoa vai lá e come 2 vezes, e o outro que não fica sem comer, e eles se matam por causa disso. Então, e eles mesmo criam essa confusão, eles já fazem isso daí, sabendo como que o ser humano vai reagir se ele ficar sem comida. Então, o sistema, ele arquiteta tudo, sabendo o que vai acontecer. Quando ele solta uma false flag, quando ele solta uma notícia, uma propaganda, ele já sabe como que a pessoa, aquela galera daquela área vai reagir com aquilo ali. Então eles não fazem nada sem pensar antes. Então uma propaganda, uma coisa que vocês veem que tá levando a um pensamento comum, eles já calculam isso, já fazem isso, sabendo qual é a reação que esse povo vai ter. Então eles controlam as pessoas a partir das notícias e das propagandas que eles decidem soltar. Então, a mídia trabalha para essa elite, né, que governa o mundo. E aí nessa cena final, né, um pouco antes da cena final, tem esse jantar, que esse é carregado de simbologia. Outra simbologia aí que a gente tem satânica são as máscaras. Então os caras, eles os VIPs, eles entram com máscaras, então eles ficam escondidos atrás dessas máscaras. E as máscaras são máscaras que são muito características, são animais, né? E a gente tem ali a simbologia dos animais. A gente tem a coruja, que é a questão da sabedoria aí, muito utilizado, né? E essas pessoas aí são bem sádicas, né? Esses VIPs, eles investem dinheiro e eles ficam ali, tipo, como gastando muito, bebendo. Questão que é homossexual na série, cara, que é o policial, que ele consegue entrar lá dentro e ele fica vigiando, fica infiltrado lá e ele consegue chegar na sala dos VIPs. E aí esse cara, ele fala assim que ele é como se ele fosse um servente, porque daí ele não sabe que ele tá infiltrado, é como se fosse os caras que trabalham lá. E ele vai servir pra ele fica ali em pé falando, não, por favor, mas não fala nem por favor, assim, traz mais bebida. E ele vai e traz. Não, eu quero que você fique aqui. Ele, não, mas eu tenho que servir os outros. Aí ele, alguém tá se incomodando aqui? Não, então tá, fica aqui. Então, aí ele bota, eu gostei de você. E aí tem uma cena, tipo, homossexual, no sentido de que ele gostou do cara e o cara, por servir, tem que ir lá no canto, lá fazer o que ele tem que fazer. Só que aí ele se lasca, porque chegar lá é o policial. E aí o policial filma tudo, pega as provas do que tá acontecendo ali, mas no final a gente descobre que esse policial é irmão, que ele foi entrar lá pra poder descobrir o que aconteceu com o irmão dele. E quando ele descobre que o irmão dele é o líder, é o cara que coordena a operação ali pro anfitrião e atende os VIPs, enfim, como se fosse um palestrante ali na hora do momento que eles estão assistindo. Toda essa trama dessas simbologias, você percebe tanto na personalidade das pessoas, nas falas, você percebe nas imagens, no contexto, nas cores, né? Você percebe sempre eles usando ali o vermelho e o azul, que são as cores ali da cabala, da questão do lado de um lado e do outro. Você percebe muita coisa. Vou fazer um comentário para vocês geral. Basicamente, esse seriado, ele é um seriado que eu não recomendo ninguém ficar assistindo. Eu assisti pra fazer essa análise pra vocês, porque eu, de fato, não gosto de ficar assistindo seriado. E muito menos quando todo mundo começa a falar de um negócio, eu já fico meio irritada, porque vira modinha. Mas as pessoas que assistem como telespectador, elas estão recebendo mensagens diversas. Eu assisti com o intuito de fazer essa análise para vocês, de entender além, né, ver além, ver as entrelinhas.
E a questão dessa toda simbologia foi relatada aí, e aí a gente tem a finalização, né? Que aí a finalização é incrível, por quê? Porque fica no final, os dois, né? Os três, no caso, a menina tava com um machucado, né? E aí aquele mais bonzinho não tem coragem de matar nem ela e nem o outro cara. E assim, tem que sobrar um. Então eles dormem, toda uma situação. E aí ele chega perto dela pra conversar, falando assim, ó, a gente vai ter que matar ele lá, porque senão ele vai matar a gente, tal, tentando fazer mais uma aliança. Mas aí ela fala, você não é essa pessoa. Você não vai conseguir matar ele, né? Então ele não faz nada. E aí nisso o cara chega, mata ela, enfim, e vai os dois pra cena final. E aí é no Squid Game, que é no último jogo, que é uma arena pra eles se matarem na realidade. E aí você percebe que o mais bonzinho, ele não ataca, ele se defende. E aí fica essa história, um vai pro lado, pro outro, mas eles começam a se bater e tudo, porque ninguém quer se matar, eles são amigos, mas um só vai ganhar. E aí ele desiste, eles lutam, e aí o bonzinho vê que tinha possibilidade de matar aquela história, não matou. Aí falou assim, eu não quero mais o prêmio, não quero. Quer dizer, ele chegou até o final e ele falou, se eu tiver que matar o meu melhor amigo, porque ele não matava ninguém na série. Ele foi passando porque tinha que passar pelas alianças. Se eu tiver que matar meu melhor amigo, eu não vou. Não quero mais dinheiro. Quer dizer, ele tava todo ferrado, a vida dele tava toda lascada. Ele tinha todo motivo pra poder fazer isso, porque ele tava no jogo, aliás. Ele entrou pra isso, né, de certa forma. Mas ele não aguentou. Na hora do vamos ver, ele não teve coragem, porque ele não é isso. Entende? Então ele decidiu se lascar a vida inteira para não matar ninguém. E aí o próprio amigo vai e se mata. E porque ele não quer, ele vai e se mata. Aí essa é a questão mais forte aí. E aí o que acontece? Acaba o jogo, ele ganha, mas ele não gasta o dinheiro, ele não consegue, ele não sente que aquele dinheiro era pra ele. Então vira uma confusão, ele fica lá mal e tal. E no final a gente descobre que o senhorzinho era o dono do jogo, era um anfitrião, e ele tinha simulado a própria morte no jogo, porque eles jogaram, né? No caso, ele era um senhorzinho, e aí ele jogou com esse que era melhorzinho, e aí ele simulou, né, a própria morte lá, pra ele acreditar. Ele sofreu muito, e aí de repente, depois de bastante tempo, sem gastar o dinheiro, o senhor entra em contato e ele descobre que ele tava vivo, e aí ele conta todo o jogo. E aí tem uma cena final de que eles fazem uma aposta. O velho, o idoso lá, ele gosta de apostar, porque como ele tá no final da vida dele, ele não tá nem aí, ele tem muito dinheiro e ele decidiu, sei lá, ver isso e participar, e ele tem emoção em participar do jogo e não só observar como os VIPs. E aí ele faz uma última aposta com ele, que ele olha uma pessoa lá no chão, na neve, e ele fala assim, até meia-noite, vamos ver se alguém vai passar lá pra ajudar ele. E aí o cara que é mais bondoso, ele acha que alguém vai passar. Não, alguém vai passar, vai com certeza, porque ele acredita no ser humano. Ele acredita ainda no ser humano. E aí ele vai e fala assim, não, beleza. E aí vai dando meia-noite, ninguém passa. E aí o velho morre antes de ver que alguém passou. Então, ele ganhou, né? Porque ele ainda acredita na bondade do ser humano, porque ele não conseguiu fazer o que tinha que fazer quando ele mais precisava, mas o velho não. Então ele morreu sem a possibilidade, ele morreu sem acreditar no ser humano, apesar de ter tido contato com o cara que cuidou dele durante todo o jogo. Porém, o jogo continua, porque o líder continua, e, enfim, independente do anfitrião, o dinheiro continua, as coisas continuam acontecendo normalmente. Ou seja, independente das mortes, independente de o mundo ter pessoas boas e ruins, a vida continua. Né? Independente de você passar por um sufoco, um problema, a vida continua. Pessoas vão morrer, pessoas vão nascer, e esta é a vida. E aí nessa vida as pessoas fazem suas escolhas, né? No caso, escolhas terrenas, todas elas aí motivadas pelo caráter de si, motivadas pelas influências do bem e do mal, né? Então se você tem influência do bem, você provavelmente vai agir um pouco melhor. Se você tem influências do mal, você ouve o pecado dentro de você, você vai agir sempre pelo pecado, e você vai ser ganancioso, enfim, é aquela história que a gente já sabe. E o mais interessante aí no final do jogo todo, é que depois que acontece tudo isso, você entende também, durante vários momentos do jogo, vários momentos da trama, eles citam muito a Bíblia. Então, eles falam em vários momentos, assim, de Jesus, eles fazem blasfêmia. Então, você tem um personagem que ele vê que o negócio tá ruim, ele começa a orar e pedir perdão, e não sei o que, fazer a oração lá e tal. E uma menina
ela fala assim, você vai ficar invocando o seu Deus, ele não vai te ajudar, você acha que ele já não te ajudou até agora? Então fica aquelas frases, tipo, como se fosse Satanás falando na sua mente, e aí a gente descobre por que a menina tá falando isso, porque ela tem um repúdio muito grande pela religião, porque o pai dela era pastor, e aí você descobre que ele era pastor de uma igreja, e ele batia na mãe dela, né, e aí ela matou ele, então, tipo assim, tem toda uma história do porquê ela odeia Deus, entendeu? Então você vê que o comentário dela criticando o religioso ali, ou o cara que tinha fé, e mesmo, então, o que você tá fazendo aqui? Se você tem fé, por que você vai matar as pessoas? Então você percebe um diálogo meio bíblico ali. E todo momento é citado e falado, até na última cena uma das últimas cenas do filme, do seriado, Jesus, né? Jesus te salva, Jesus salva. E aí quando você percebe que esse protagonista, que ele é bom dentro dele, ele mesmo fala, no início do jogo, ele fala assim, quando ele é abordado para poder ele ser convocado, chega um cara de terno para falar com ele. Aí ele fala assim, olha, você nem vem pregar pra mim que eu não acredito em Jesus, no início do jogo. E aí ele fala, não vim pregar, acho que ele falou que ele era budista, né? Eu não acredito nesse Jesus. Ele falou isso no início do jogo, antes de passar pelo jogo. E no final do jogo, quando ele é liberado e ganhou, ele cai do carro, né, jogado, e aí ele fala, tem uma cruz, né, o cara tá pregando lá no meio da praça, tipo assim, aceita Jesus, e ele cai em cima da cruz e fala, Jesus salva, acho que Jesus te salva, uma coisa assim. E ele reflete. E aí ele começa a agir como se ele fosse o Jesus. Porque ele tá querendo defender as pessoas, ele ainda acredita nas pessoas. Ele não fala eu creio em Jesus ou eu creio no Messias. Mas a atitude que ele começa a ter, e ele tem durante todo o jogo, seria uma atitude de uma pessoa, digamos assim, vaso de honra, né? Tem um outro momento que ele fala assim, que ele não tinha dinheiro pra nada. Aí ele foi lá e comprou ganhou o peixe da moça lá, que inclusive é a mãe do amigo dele, né? Que tem uma barraquinha. E aí o único pedaço de peixe que ele tem, ele vê um gatinho passando fome, ele dá metade do peixe dele pro gato. Então você vê que as atitudes dele não são egoístas. Então você fica com um paradoxo. Pô, o cara vai entrar num jogo, precisa matar as pessoas para sobreviver, mas ele na vida dele mesmo ele não faz isso. E aí você percebe o caráter dele. Outra questão também é quando ele tem uma filha e essa filha mora com a mãe dele, com a mãe dela, né? Eles são muito discutem, ela já casou de novo e tal. E ele faz de tudo pra conquistar o amor da filha, mas ele é muito pobre, ele não consegue dar as coisas pra ela, não consegue passar tempo de qualidade e a menina vai embora pros Estados Unidos. No outro ano, no caso, antes dele ganhar o jogo. E aí, nesse caso, ele vai lá na casa dela, né? E aí tem um momento da cena do seriado que o padrasto, ele fala assim, porque ele foi lá pra pedir dinheiro pra mulher, porque a mãe dele tava com diabetes, eu acho, e aí parece que o pé dela ia amputar, uma coisa assim, e eles não tinham dinheiro pra poder pagar o tratamento. E aí a mulher, ele vai lá, e aí o cara, né, fala assim, não, eu te dou o dinheiro. Aí ele desce lá, aí o cara fala assim, pô, obrigado, pô, você vai me ajudar mesmo e tal, que é o padrasto. Ele falou assim, eu te dou o dinheiro e tal, ele pega. Aí ele falou assim, tá, mas a condição é que você nunca mais veja sua filha, que você se afaste daqui, porque você faz muito mal pra nós. Aí ele pega esse dinheiro e taca na cara dele e fala, não quero, você acha que você pode me comprar? Eu não vou fazer isso, eu nunca vou sair de perto da minha filha. Então você percebe um cara que tá falando que não crê no Messias, né, no início do seriado, e você percebe todas as atitudes dele, atitudes de uma pessoa que poderia ser uma pessoa, cara, que você fala assim, pô, o cara tá com moral, né, ele tem uma moral dentro dele, ele tem alguma coisa dentro dele que ele não é como os outros, né? Ele cuidou do senhorzinho, ele pensou primeiro nos outros, depois nele, ele faz de tudo. E aí até o final ele recebe todo o dinheiro, ele não quer o dinheiro, porque esse dinheiro que entrou na conta dele foi em virtude da morte dos amigos dele, no caso do melhor amigo dele, que nem foi ele que matou. Então ele se sente indigno de tudo, e depois quando ele descobre que o senhorzinho mentiu pra ele o tempo inteiro, ele teve um amor ali, genuíno pelo cara, e aí o cara que controlou o jogo, o cara é sádico, aí ele vira e ainda acredita que alguém vai passar e vai ajudar o cara no meio da rua, porque ele faria isso. Então, tipo assim, ele acredita no ser humano, ele acredita que tem pessoas boas, ele mesmo é de certa forma bom, porque ele tá sendo moldado ali pelo Espírito, mas na cabeça dele ele ainda não crê em Jesus. E aí no final ele começa a se comportar como uma pessoa que crê, entendeu? Então essa análise é uma análise muito profunda que eu percebi ali dos caráteres das pessoas sendo colocadas, né? E essa apelação também por ter contextos bíblicos no seriado, mostrando que o que a gente vive não tem como separar o espiritual do físico, né? Não tem como separar a Bíblia, as verdades bíblicas, de uma cena, de
do mundo, né, de uma elite que governa o mundo, ou seja, tá tudo interligado. Então, ao mesmo tempo que existe uma hierarquia social, existem pessoas sofrendo, outras se dando muito bem, outras muito sádicas, outras muito perversas, existem pessoas boas ainda no meio, né? E todo esse cenário que a gente vive, ele é todo orquestrado. Nada acontece por acaso, não existe acaso, existe sorte. Então, o sistema, ele cria suas marionetes, ele cria seus representantes, e as pessoas se matam entre si por isso, né? Por esses representantes que fazem parte do tabuleiro, do jogo. Nós somos peças, então tem os peões, então tem tudo. Então, esse filme é uma análise muito boa da sociedade, de onde o homem pode ir, né? De onde até onde ele vai para conquistar o que ele quer e quais são as percepções completas. Então, tentei fazer aqui um comentário bem tranquilo aí do que eu percebi, bem assim, meio do jeito Suelen de ser, sem muita roteiro e tal, eu gosto de falar assim, para que vocês entendam que essa é a mensagem principal do seriado, né? Que o mundo, ele é controlado. E o conflito que a gente vive, ele é espiritual, ele é físico, ele é emocional, ele é tudo. Então você vai ter no setor político, no setor religioso, você vai ter em todos os setores da sua vida, no trabalho, você vai ter todas essas questões para lidar, né? E se você pensar que seus amigos, as pessoas que convivem com você são oponentes, você vai fazer exatamente aquilo que o sistema quer que você faça, que é matar-se entre si. E esse matar, ele pode ser um matar literal, né? Como as pessoas faziam no seriado, se matar mesmo, matar-se uns aos outros. Pode ser um matar de forma emocional, né? Que é aquele quando você fica proferindo palavras de ódio para as pessoas. Não existe motivo nenhum para você proferir esse tipo de palavra, né? Essas coisas que as pessoas fazem, principalmente na internet. Às vezes a gente fica se metendo na vida dos outros e tornando aquilo um inferno, né? Aquele negócio, você não pode ajudar, então não atrapalha, ninguém te perguntou nada. Se alguém te perguntar a tua opinião, você dá. Mas se ninguém te perguntar, beleza, não seja um tormento na vida das pessoas. E as pessoas se matam entre si por ideias, né? Por política, por religião, por todos os motivos, né? Então, o sistema mostra isso também. E o matar emocional, mas aquele matar que você mesmo se mata. Tipo, você vive um conflito na sua mente, só na sua mente. O negócio não tá acontecendo, as coisas não são daquele jeito, mas você cria uma realidade alternativa na sua mente e você vive aquilo de forma a projetar aquilo nas pessoas, nas coisas, achando que o mundo te deve alguma coisa, achando que as pessoas estão te vigiando, estão te julgando, e às vezes nem estão, né? Então a gente se coloca numa posição, às vezes, de tanto perfeccionismo, de tanto julgamento interno nosso, que a gente acha que as pessoas estão fazendo mesmo. Às vezes as pessoas não estão nem ligando, nem estão se importando. A gente se preocupa, às vezes, muito com a nossa aparência, né? Com a forma com que a gente vai se expor aí. E às vezes as pessoas nem estão tão importadas, nem estão ligadas com isso, e a gente sofre demais. A gente sofre demais com todas as coisas, questões, e às vezes o sofrimento é só dentro da nossa mente, não é uma coisa real. E tudo isso são armadilhas dos sistemas para as pessoas brigarem entre si, para as pessoas sofrerem, para as pessoas tirarem a própria vida, né? Então, o dinheiro, a fama, o sucesso, todas essas coisas são armadilhas do sistema para que você seja seduzido terrenamente e cometa os mais altos crimes contra as pessoas, contra você, contra o pai, né? Contra Yahweh. Basicamente, esse é a minha análise aí completa. Não aconselho você assistir, não precisa, até porque eu já dei todos os spoilers, já contei tudo, a trama. Não perca o seu tempo com esse tipo de seriado, né? Ou enfim, é viciante. Não perca tempo com séries. Se você de quando assistir um filme, alguma coisa ou outra pra ter um entretenimento e tal, beleza, mas não seja só um espectador, né? Analise, tenha um filtro, saiba o que tá entrando, né? E veja por que você tá assistindo, né? Muita gente assiste filmes de terror, essas coisas. Eu, particularmente, não vejo nenhum ponto positivo nisso, né? Enfim, o máximo que eu posso dizer pra vocês é tentem gastar, investir o tempo de vocês com conhecimento real, né? Não com falácia, com mentirinha do sistema. E aí vocês vão ficar cada vez mais inteligentes, emocionais e poderem selecionar as coisas. Vocês podem chegar ao ponto de ler um livro sobre Nova Era e entender ali para ensinar, para ajudar e para entender o que não fazer. Mas quando você não tem aquele filtro da verdade, você é muito facilmente manipulado por todas as coisas, porque você não consegue identificar a verdade. E isso só acontece quando você tem muito conhecimento sobre as coisas. Então, é interessante o conhecimento, porém nem todo mundo está preparado para o conhecimento. Entenderam? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui, mas vocês pediram bastante para eu fazer essa análise. Eu achei válido desta vez.
E é isso aí. Se você segue aqui no YouTube, continua seguindo aí, curte aqui o vídeo, aquela história toda que vocês já sabem. Mas se quiser seguir no Instagram também, eu tenho lá, eu participo muito no Instagram, faço stories com reflexões sempre. E está convidado aí a entrar no meu Instagram, que é @Sueli_Lei. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Então é isso.